Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 a 34. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento do que este. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único que não existe, que ele é único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O que dizer, né? Diante dessa palavra tão direta, clara, objetiva, né? Que não dá margem para uma segunda interpretação. É o que é, né? Aqui é exatamente quando perguntaram, né, quem era Deus, Deus é, né? Então aqui a palavra é. É tudo que nós precisamos entender e compreender enquanto cristãos, das nossas necessidades. Nós temos vivido tempos difíceis, né? Temos visto, ouvido muitas coisas e a reflexão que eu fazia diante dessa palavra é o quanto nós estamos perdidos enquanto humanidade e quanto nós estamos esquecidos disso aqui, dessa palavra de Deus, do que é de fato necessário para alcançar o reino de Deus, do que é necessário para a gente alcançar a nossa salvação. Nós temos buscado muitas verdades, buscado e professado outras verdades que vão além do nosso ser cristão. Nós temos, eu pelo menos tenho minhas redes sociais e vejo, né, televisão, noticiários, e eu me surpreendo a cada dia, principalmente diante dessa situação toda que estamos vivendo, com alguns discursos que temos ouvido de pessoas que se dizem cristãs. E ouvindo hoje essa palavra, o que fica para mim, o que veio, né, sendo me tocando mais forte era exatamente o quanto nós nos perdemos enquanto pessoas, enquanto cristãos. Nós estamos buscando sempre fazer com que a minha verdade seja aceita. Então é o meu julgamento que tem que ser aceito, é a minha ideologia, é o meu pensamento, e me parece que estamos nos perdendo no que é de essencial, que é amar, né? Então, enquanto nós estamos fazendo discursos políticos, debates políticos, estamos nas redes sociais levantando bandeiras e fazendo acusações e discutindo e agredindo, nós estamos nos esquecendo de orar porque necessitam, estamos nos esquecendo de nos compadecer com aquele que está ao nosso lado, estamos nos esquecendo de amar o próximo, nós estamos esquecendo de ser piedosos, estamos nos esquecendo da caridade, estamos nos esquecendo de fazer com que aquela dor do outro também seja minha dor. Em nenhum momento, quando começou tudo isso, eu achei agora nós vamos, né? Agora nós vamos nos educar enquanto pessoas, ser humano, cristãos que dizemos ser, porque, né, diante de tanta dor, de tantas coisas, então agora nós vamos, né, melhorar enquanto cristãos. E infelizmente o que nós temos visto é um descaso, é cada um olhando para as suas verdades, como eu disse, e a gente tem se voltado muito pouco para a verdade de Deus, que é essa, né? Que é a verdade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é uma preocupação, na verdade, é uma tristeza também quando a gente percebe que a gente deixou de se compadecer com a dor do outro, que a gente deixou de ser como Cristo, que desceu dos céus, que se fez carne, que habitou esse mundo,
para que a gente, miseráveis, tivesse a possibilidade de alcançar o reino de Deus. Então ele foi misericordioso, ele se entregou na cruz, estamos na quaresma ainda, ele se entregou na cruz para ver, para que o nosso sofrimento fosse diminuído. Nosso sofrimento eterno, ainda que, né, porque essa terra é terra de provação, mas é um sofrimento eterno, a gente fosse, nós tivéssemos a possibilidade então que esse sofrimento cessasse, que a gente pudesse ver a face de Deus. Então esse Deus misericordioso, né, que envia seu filho, olhou por nós e nós hoje não temos condições de olhar para o nosso lado e ver tanta dor, tanta miséria, tanto desalento, tanto desespero, tanta fome, tanta miséria, e a gente ainda está buscando as nossas verdades e fazer com que a nossa verdade se sobressaia sobre o outro. Que a gente possa olhar então a palavra de Deus e antes e sobretudo a gente se lembre de ser mais cristãos, que a gente de fato honre essa palavra, e eu não falo isso mais uma vez, sempre digo, né, porque a gente às vezes usa aqui esse meio e sai sempre as palavras muitas vezes distorcidas do que de fato vai ao nosso coração. Não é uma questão apenas de julgamento, mas é uma reflexão que eu faço e deixo a partir dessa palavra diante de tudo que a gente tem vivido, ouvido, falado, pregado. Então que a gente possa se voltar à palavra de Deus antes de responder a qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, de fazer insinuações, de fazer pregações, de buscar verdades que às vezes nem são nossas, mas porque a nossa verdade é essa a nossa verdade. Então que eu possa, a partir disso, saber o que é amar. O que é amar? Amar é, antes e sobretudo, se colocar no lugar do outro. É me doar, é ser caridoso, é ter cuidado, é ter afeto, é ter carinho. Então, nessa confusão em que estamos vivendo, que a gente possa fazer dessa palavra aquela verdade de fato que anunciamos um dia e que parece estar sendo esquecido pela humanidade, mas que ela seja a nossa verdade, que seja essa bandeira que a gente levante, que seja essa a nossa postagem principal, que seja essa a verdade que eu queira pregar como se fosse a verdade absoluta, porque ela é. Que a gente tenha um bom final de semana, que a gente se proteja, cuide dos nossos, e se não nos é possível cuidar dos outros, né, que estão um pouco mais distantes, que a gente cuide por meio da oração, porque rezar pelo outro também é um sinal de amor. Que a gente se cuide, use máscara, lave as mãos, álcool em gel e tudo aquilo, e a gente também possa orar uns pelos outros, que a gente possa doar o que temos, o que é possível a cada um de nós, que a gente possa olhar para o outro com caridade, com amor, com respeito, e que a gente faça dessa palavra a nossa verdade eterna, porque só ela basta e só ele basta. Amém? Fiquem com Deus.